neste ano eu comecei a ver alguns vídeos do Zé Bruno. Eu acompanho ele desde o comecinho da banda Resgate, lá em 1990 e pouquinho, junto com a banda Cats Barneia, né, e dentre outras lá. E o Zé Bruno, ele deu uma estacionada teológica muito grande quando ele entrou na Renascer em Cristo. E ali também eu parei de acompanhá-lo. Ele ficou 30 anos, acho, na Renascer, alguma coisa assim, só com a banda, e teologicamente o discurso dele parou. E agora me parece que ele evoluiu assim muito, em pouquíssimo tempo. Depois que ele saiu da Renascer, que ele compreendeu teologicamente onde ele estava, o discurso dele evoluiu muito. Mas eu acho que ainda o discurso dele caiu numa moda atual que é muito preocupante, que é o quê? É a moda do que eu estou chamando, né, de moda dos desigrejados. Eu acho que isso é uma grande moda, né? Por quê? E mais que isso ainda, né, além de desigrejados, sem religião e antirreligiosos, né? Esses três grupos, então, desigrejados, sem religião e antirreligiosos. Tudo isso dentro do universo cristão, né? Os desigrejados, primeiro, são cristãos que não se sentem mais bem, que não conseguem mais comungar nas suas igrejas de origem. E isso eu confesso, como católico apostólico romano, muitas vezes, em muitas igrejas católicas, eu mesmo me sinto assim. E me senti assim durante os últimos 8 anos, talvez, que eu não encontrava uma comunidade de fé para que eu pudesse comungar. A minha de nascença quase que me expurgou, assim, né? Porque quando eu saí do seminário, eu fiquei um tempo no discernimento vocacional ainda, acabei me casando, né, graças a Deus, constituí família, que era a minha vontade, ao sair do seminário, não ser sacerdote, portanto, constituir família. Só que houve quase que, não sei se foi a minha percepção ou se de fato isso aconteceu, tá? Eu ainda tenho que digerir isso, aliás, eu quero escrever sobre isso, porque todos os ex-seminaristas que eu converso, eles passam pelo mesmo processo, que é o processo de perceber-se não mais acolhidos em sua comunidade de fé. A comunidade de fé de onde eles saíram para discernir a vocação do seminário católico para ser padres, e decidindo não ser padres, tentam voltar para suas comunidades de origem e não são aceitos. É o que eu disse. Eu ainda não estudei cientificamente para saber se não são de fato aceitos ou isso é uma percepção. E daí a gente entra no campo da psicanalítica para poder tentar, da psicanalítica e da psicanálise, para tentar compreender ali quais são os motivos que podem fazer uma pessoa não se sentir mais acolhida, ou uma persona não grata, ou aquele que saiu para ser padre e não foi padre, portanto um fracassado, daí por diante. Então eu demorei muito tempo, assim, alguns anos, conversando com padres, inclusive que passaram por esta paróquia onde eu cresci e nasci, onde eu nasci, cresci, né, fui criado e ali assumi a minha fé com maturidade a partir da crisma, o sacramento da crisma, só que eu não conseguia mais voltar para essa comunidade, então fui rodando em diversas comunidades, indo nas missas, etc., nesses últimos 7 anos, quase 8, né, não se sentindo mais acolhido, principalmente na comunidade onde estava morando, que eu ia às missas e conversava com os padres para tentar ajudar em alguma coisa e tal, e com a própria comunidade a gente não percebia um acolhimento, assim, uma oportunidade de servir, que é uma coisa que eu sinto necessidade. Por quê? Porque eu fui criado assim, eu fui criado na igreja. Enfim, mas aí então, essa coisa dos desigrejados é isso, é você não sentir-se mais acolhido em nenhuma comunidade de fé da igreja onde você pretende comungar. Você continua cristão, continua acreditando, inclusive, na teologia, ou nas teologias, ou em uma das teologias daquela igreja, vive a espiritualidade, mas você não se sente mais acolhido na comunhão de fé. Você não consegue voltar. Esses são os desigrejados. Agora, mais grave ainda é aqueles que são os não religiosos, penso eu, do que os desigrejados, né? Mais grave os não religiosos, porque eles falam, não preciso mais de religião. A minha relação é diretamente com Deus, eu não preciso mais de uma comunidade de fé que possa, que eu queira comungar. Então eu vivo a minha crença, a minha espiritualidade a partir de uma relação pessoal com Deus. Nada contra que esse vídeo não é uma questão moral, não é para julgar a moral aqui, mas para dizer, olha, o que leva uma pessoa que comungou
em uma comunidade de fé a não só não querer, não sentir-se mais acolhido nesta comunidade e, portanto, professar-se como desigrejado, mas, mais que isso ainda, uma pessoa que se desvincula, né, que não acha mais necessário a religião. E já já eu falo o significado de religião que eu estou trabalhando aqui, né? O significado que eu já escrevi sobre isso. Se você quiser, leia o artigo que eu escrevi sobre o tema. Depois eu falo o título dele aqui, se eu lembrar. Bom, e um terceiro grupo, como eu anunciei, é justamente aqueles do antirreligiosos. Isso é pior ainda. Por quê? Não comunga mais em igreja, não só não acha mais necessário uma religião, como acha que toda religião é má. Toda religião vai necessariamente escravizar e vai necessariamente colocar a pessoa a serviço de uma instituição pura e simplesmente. Isso eu acho um erro teológico e espiritual também, porque muitas pessoas, como eu, por exemplo, eu me coloco aqui e só posso falar desde o meu lugar, muitas pessoas sentem a necessidade de comungar e de ter ali uma certa doutrina religiosa para que possa ter um parâmetro, e eu não estou dizendo aqui seguir cegamente esse parâmetro, mas que tenha um parâmetro para que eu possa me manter dentro de um certo espectro, de uma certa linha que vai me dizer o que eu quero fazer, como eu me sinto confortável ou não, uma referência moral, uma referência de código moral a partir do qual eu posso julgar as minhas próprias ações. O cristianismo, ele é isso. Jesus deu isso pra gente, né? Então, Jesus não veio só nos libertar de uma antiga religião que era, assim, em grande medida opressora, mas, ao mesmo tempo, como ele mesmo diz, não era só opressão. Tinha muita coisa na antiga religião que era boa. A própria linha profética dos profetas de Israel, ele seguiu totalmente, ele veio cumprir essa linha e não extingui-la, como ele bem diz no Evangelho, como os evangelistas bem narram isso, né? Então, eu acho, né, a minha opinião é que toda religião precisa libertar e não oprimir. Então isso é uma premissa da própria religião, que é uma ligação com Deus, né? Religião no sentido de me manter ligado ao sagrado, me manter ligado à dimensão da sacralidade, compreendendo e conseguindo enxergar na minha vida o quanto o sagrado age, o quanto o sagrado atua na minha vida e que, portanto, não sou só um animal biológico, físico e, portanto, terreno. Então, penso que a religião carrega essa importância quando ela liberta. E toda religião, se a gente for ver bem, ela é criada com esse intuito, ela é criada neste sentido, né? O problema são as pessoas sempre, né? O problema são as pessoas que invertem, que corrompem e que, por conta das suas ambições pessoais, dos seus gostos pessoais, das suas falhas pessoais, dos seus pecados pessoais, acabam por utilizar-se da religião, das religiões, para poder oprimir, para poder manipular e etc, né? Voltando ao Zé Bruno, eu estou gostando muito assim da linha teológica que ele está seguindo, uma linha teológica de uma teologia da graça muito fortemente, coisa que muitos outros fizeram antes dele, né? Muitos outros pastores, inclusive, né? Poderia citar aqui o René Kivitz, né? Dentre outros, né? O René é um grande paradigma aí da teologia da graça, penso eu, e da teologia da missão integral, né? Que pega a teologia da graça e dá uma dimensão social para ela, que é o que eu gosto muito, né? E aproxima muito da teologia da libertação em muitos sentidos aqui. Então, um pouco disso, minha gente, né? Eu acho que julgar que toda religião domina, que toda religião escraviza, que toda religião é ruim, é o mesmo erro daqueles religiosos que dizem que os não religiosos serão condenados, né? Porque eu acho que a religião ela surge como uma dimensão da humanidade que propicia a vivência da espiritualidade numa comunidade de fé. Então, as instituições elas não são necessariamente ruins. Nós podemos dar sentido libertador para elas, né? Então, cuidado, né? Mesma coisa, os desigrejados acabam fazendo a igreja dos desigrejados, etc, né? Mas a gente continua falando sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.